Estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Hoje vamos falar de imigração. São cada vez mais os portugueses que imigram. O ano passado deverão ter imigrado entre 100 a 200 mil. Os números não são certos. É difícil calcular com exatidão qual o número de portugueses que parte todos os anos da nação à procura de um destino melhor, um destino diferente. É disso mesmo que vamos falar hoje nesta edição da Comissão Executiva. São convidados desta edição Isabel Meireles e Miguel Varela, António Neto da Silva e também Vítor Scária. Agradeço aos quatro a vossa presença. Isabel, porquê é que os portugueses partem à procura de um novo destino? É verdade que sociologicamente os homens e as mulheres sempre emigraram à procura de novo sustento, em casos de segurança, portanto não é um fenómeno novo, obviamente, o homem é por natureza um animal migratório, mas nunca como no século XX e agora no século XXI houve tanta imigração, devido à livre circulação, que é passível de se fazer muito mais facilmente, aos fenómenos da globalização e da mundialização, a liberalização dos fluxos migratórios. Não há nenhum país, nem nenhum continente que não tenha o seu contingente de imigrantes e, portanto, a explicação está nisto, sempre à procura de melhor vida, de melhores, muitas vezes já nem é emprego. Quando se achava que era apenas fluxo de trabalhador entre países norte-norte, não, muitas vezes é porque o sistema de segurança social, o subsistema é mais simpático, o sistema de educação é melhor. Muitas vezes as pessoas mudam de país à procura de, não exatamente de emprego, ou de emprego mais bem remunerado, às vezes é por questões colaterais que o fazem. Em Portugal, obviamente, tem a ver sobretudo com os jovens, o facto de não haver empregos qualificados, de os nossos jovens ou estarem desempregados ou estarem em posições de emprego que não são aquelas que são mais convenientes e, portanto, estatisticamente parece que trabalhadores com menos de 29 anos estão a sair de Portugal, a imigração permanente é superior àquela que é temporária, sendo que homens e mulheres o fazem e há uma imigração neste momento de quadros qualificados muito superior àquela que não é qualificada. O que é perigoso porque obviamente está a desnatar o país, sobretudo se isto não retomar, está a desnatar de quadros e de elites do futuro que podem não voltar e, portanto, isso é perigoso. E tem a ver também com o facto de mesmo aqueles que não são qualificados e não serem integrados no mercado de trabalho, que também imigram, é algo que é importante também. Nós só falamos dos quadros superiores qualificados, mas também é verdade que uma guerra não se faz só com generais. Uma boa obra precisa de engenheiros, de arquitetos, com certeza, mas precisa de bons trabalhadores da construção civil. Portanto, a imigração de quadros qualificados é grave, mas a dos não qualificados é igualmente grave. António, quando comparamos aquilo que é a imigração de portugueses face a outros povos, por exemplo, a Grécia, por exemplo, a própria Espanha, por exemplo, a Itália, embora mais próxima de Portugal, e depois aqui já bastante mais próximo de Portugal, a Irlanda, em termos de fluxos migratórios, porquê é que os portugueses imigram tanto face a outros povos, igualmente com um rendimento mais baixo na Europa, como por exemplo a Grécia? Bom, os portugueses têm uma capacidade de adaptabilidade às novas condições que normalmente os outros povos não têm. Nós somos, como povo, uma das coisas mais magníficas do povo português é a sua capacidade de intérprete de culturas. Uma capacidade que foi fortemente desenvolvida no século XV, com os descobrimentos portugueses. Somos, além disso, um povo que foi capaz de se integrar, mesmo nos processos dos chamados processos de colonização, nós nunca nos separamos dos povos autóctonos, inclusive há aquele velho ditado que traduz tudo que eu poderia dizer, é que o homem criou o branco e o negro e o português criou o mulato. Portanto, houve sempre uma integração do português com as populações, não fazendo uma distinção que é típica, por exemplo, dos ingleses, que tinham os seus clubes, onde mais ninguém entrava, onde era impossível qualquer autóctone poder entrar. Os portugueses sempre se misturaram e, portanto, o português tem muito menos medo de se integrar em outras culturas.
Os trabalhadores portugueses, por outro lado, é sabido no estrangeiro que são, desde que haja capacidade de gestão e uma organização perfeita ou quase perfeita, são dos trabalhadores mais produtivos do mundo. E, portanto, eles sabem que, imigrando, encontram quem os queira e são recebidos de braços abertos nos países para onde emigram. Portanto, esta facilidade, esta adaptabilidade, esta característica dos portugueses de se poderem integrar, de serem intérpretes de cultura, não querendo impor a sua própria cultura, porque a sua própria cultura é uma cultura que resulta da mistura de muitas culturas e culturas completamente dispares, como eram as culturas moçambicana, angolana, da Guiné, de Timor, de Macau, onde os portugueses, deste pequeno país com 10 milhões de pessoas, foram os últimos a sair. Não podemos esquecer disso. As grandes potências mundiais foram das primeiras a fazer a descolonização, obviamente forçadas. Os portugueses, com 10 milhões de pessoas e com territórios vastíssimos além mar, foram os últimos, portanto, a fazer a descolonização. E, precisamente, uma das razões fundamentais para isso é a sua capacidade de se integrarem no meio e de se misturarem com as populações locais. Um ponto extremamente importante agora é que esta imigração que nós estamos a sofrer, Portugal, em primeiro lugar, para dizer, há 10, 15 anos atrás, era um país de imigração. A quantidade de pessoas que vieram dos países ex-União Soviética para Portugal foi enorme, inclusive é uma imigração com I, neste caso, brasileira, extremamente forte, e de outros países, e ultimamente nós transformamos-nos de novo num país de emigração. Mas um país de emigração que sofre de um dado adicional, é que a emigração que hoje se faz a partir de Portugal é uma imigração de quadros qualificados, fundamentalmente de quadros qualificados. Isto significa um outro ponto. A Isabel disse bem que não é só de generais que se faz a economia e a sociedade, é preciso os outros para trabalhar, mas enquanto que nas qualificações inferiores o nível de investimento do país é muitíssimo menor, nas qualificações superiores nós estamos a pagar para obter qualificações que, quando estão no momento de poder produzir mais valias acrescidas e um valor acrescentado bruto muito superior à média, acabam por ir trabalhar para os outros países, e nós hoje, de facto, estamos a perder qualificações e isso é extremamente preocupante. Tenho muitos amigos meus, indivíduos com responsabilidades em Portugal que amam o seu país e que estão a pôr os filhos no exterior, filhos obviamente licenciados, alguns mestrados e outros doutorados. Esta é uma preocupação, é preciso inverter esta tendência o mais depressa possível, porque um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento de um país é a existência de qualificações e a existência de capacidade empresarial. Vítor, antes de passar a palavra, vamos conferir aquilo que têm sido os destinos dos portugueses nos últimos meses, é isso mesmo que vamos conferir. Entre 100 a 200 mil imigrantes, como há pouco tinha referido, Alemanha, França, Suíça e Reino Unido na Europa são os destinos preferidos pelos portugueses. Angola e Brasil estão de facto a crescer bastante entre aquilo que é a opção dos portugueses. Estados Unidos da América ainda assim continua a ser um destino importante. E agora Macau, depois de tantos anos, de facto muitos portugueses estão de novo a regressar a Macau, obviamente aproveitando aquilo que é a plataforma para a segunda mais importante economia do mundo e aproveitando aquilo que o António Neto da Silva dizia também, que é a nossa ligação a sítios tão distantes como Macau. De facto, fomos os primeiros ocidentais a chegar a estas terras do sol nascente. Vítor Scária, os portugueses imigram porquê? Quer dizer, imigram, e isto é fruto como sempre emigraram, e aqui é uma ressalva importante. Devemos olhar com alguma preocupação para o fenómeno, sim, mas basicamente sempre ao longo da história as pessoas procuram melhores condições de vida, para além de outras condições que são também relevantes, obviamente, portanto, não só monetárias, mas também outras condições de vida, como a educação e tudo isso. Mas, de facto, o que aconteceu é que, ao longo da história, sempre que há excesso de trabalho em dado momento, mesmo quando havia mais restrições, se assistiu a movimentos das pessoas para outros locais onde havia necessidade de trabalho e oportunidades de emprego. Portanto, isto aconteceu ao longo da nossa história, aconteceu pelo Brasil, aconteceu para a Europa na reconstrução pós-Segunda Guerra, mas há uma distinção importante e também às vezes é matizar estas questões, que é, de facto, nós tivemos um período em que fomos imigrantes porque tivemos aqui um boom económico alicerçado na procura de um determinado tipo de qualificações e havia a imigração.
A imigração existia, só que nós muitas vezes olhamos para um saldo líquido e, de facto, o saldo líquido, nesse momento, era positivo para Portugal, porque havia mais pessoas a chegar para trabalhar nas obras em Portugal do que portugueses a sair, porque muitos dos portugueses também tradicionalmente deixaram de sair porque havia emprego e condições de emprego em Portugal. Do ponto de vista do novo fenómeno que se verifica mais recentemente, há uma grande distinção em relação à tradição da imigração, quer do século passado. Bem, dá 2 séculos para o Brasil, do início do século passado também para o Brasil, depois da década de 70. A imigração, ao contrário do que a Isabel diz, pelo menos os dados que nós temos, é que não são permanentes. Ou seja, a lógica do imigrante que se vai embora e estabelece no país destino, não é tão visível. Boa parte desta imigração e destes quadros que aqui estão são pessoas que se deslocam e voltam. Nós não temos números muito seguros, mas, por exemplo, o INE fez um estudo baseado em pessoas que deixaram os alojamentos. E com base nisso, estima números relativamente mais baixos do que aqueles 100 e tal mil, porque uma coisa é ir trabalhar ao estrangeiro e ter remuneração oferida no estrangeiro, outra coisa é, de facto, ser imigrante. E chega, de facto, a números em que o cenário de abandono do país não é tão grande como foi no outro tempo. Ou seja, há, de facto, e basta ir a uma sexta-feira à noite a Luanda ou outros destinos destes para ver os portugueses nos aviões para Lisboa, regressando às vezes ao fim de semana para passar 2 ou 3 dias. Há também uma maior facilidade na deslocação. Precisamente, essa é uma das questões relevantes. Antigamente, quem emigrava para a França, por exemplo, vinha uma vez por ano à Terra. Uma vez por ano à Terra, à festa de agosto ou no Natal, precisamente. E neste momento é muito mais fácil assistir a isso. Sobre a questão da qualificação, boa parte da alteração do perfil da imigração também tem um bocado a ver com a alteração do perfil de qualificação dos portugueses. Quem é que emigra? Jovens. Hoje, ao contrário do que nós percebemos, naquele escalão dos 20 a 22 anos, nós temos tantos licenciados como na Europa. É normal, mesmo que reproduza perfeitamente o tipo de qualificação que existe naquele escalão etário, por definição, teremos muito mais licenciados a emigrar. Ou seja, mesmo mantendo só a estrutura de... Mas porquê, Vítor? Porque, muito simplesmente, nós hoje temos muito mais licenciados com 20 a 22 anos do que tínhamos. Nós não tínhamos 20 a 20 pessoas com 20 a 22 anos há 40 anos licenciadas para emigrar. Porque a capacidade de absorver esses licenciados não aumentou na dimensão em que eles pessoas. formamos, precisamente. E porque também, se calhar, mas continua, atenção, em termos de incidência, há sempre uma diferença entre números absolutos e incidências. Os últimos cálculos feitos, a incidência de imigração ainda continua a ser de não qualificados. São mais os não qualificados que imigram do que os qualificados. Ou seja, quando eu pego num cohorte de pessoas a 20 a 25 anos e olho para a percentagem que são licenciados e não licenciados, e depois pego no mesmo cohorte de imigrantes, há mais não licenciados a emigrar do que licenciados. Ou seja, a incidência é maior. Agora, pelo efeito de volume, há muito mais licenciados, obviamente eles terão, e até porque são os que conseguem, de facto, um ganho maior do ponto de vista de... Neste momento, embora os nossos licenciados ganhassem mais, face ao que está a acontecer aos salários dos licenciados, à diminuição do prémio salarial dos licenciados, eles de facto conseguem, pela via da imigração, recuperar parte desse efeito. E por isso, num cenário que nós até defendemos, alguns defendem uma capacidade de inserção da economia nacional no mercado mundial, em algumas questões, a questão da imigração não me preocupa demasiado enquanto se mantiver a ligação daquelas pessoas a Portugal. Olha, por exemplo, tem contribuído bastante para a recente melhoria das remessas de imigrantes, não tínhamos dúvidas que foi isso que aconteceu. É isso que vamos ver, Vítor. Antes de passar a palavra ao Miguel Varela, vamos olhar para as remessas de imigrantes, aquilo que tem sido um crescimento, é o efeito positivo desta imigração. A Alemanha aumentou 75,5%, Angola um crescimento também muito grande, 63,7%, mas a base era bem menor, obviamente. Espanha ainda assim a figurar neste ranking, 60%, e depois Luxemburgo com um ganho de 56,3%, e aqui com uma base de comunidade portuguesa já muito elevada. Fator curioso nesta tabela foi a queda, embora ligeira, das remessas de imigrantes com origem em França. Houve de facto uma redução em 2012, não está aqui contemplada, porque aqui estão apenas os 4 países que registaram maiores crescimentos. Miguel, este é o lado positivo da imigração, ou um dos lados positivos da imigração, que é chega mais dinheiro a Portugal. E aqui não há um fator, não há uma grande inversão de tendência, ou seja, há de facto aqui, mantém-se esta ligação, como há pouco o Vítor dizia, e por isso o dinheiro regressa também a Portugal. Muito bem. O Vítor, aliás, levantou aqui uma questão que me parece muito pertinente, que o conceito de imigração hoje não é o mesmo conceito de imigração que nos anos 60 da década do século passado. Acontece que hoje a imigração está muito ligada ao conceito também de mobilidade, como disse o próprio Vítor. Muitas pessoas vão com contratos de trabalho de 2, 3, 4, 5 anos para fora e são classificados também como imigrantes. Eu penso que há um estigma à volta desta palavra também, e se nós repararmos que, pelos dados que foram aqui apresentados, cerca de 100 a 200 mil
portugueses a emigrar, estamos a falar de pouco mais de 1% da população. O que eu penso numa Europa que se prevê cada vez mais sem fronteiras e que um dos intuitos é exatamente a mobilidade dos seus cidadãos e do mercado de trabalho, eu penso que não é uma coisa tão drástica como aparentemente às vezes pinta a imigração, os nossos jovens não têm colocação, têm que sair daqui. Aliás, um dos incentivos que é feito até hoje em dia nas universidades, através de protocolos como o programa Erasmus, por exemplo, a mobilidade dos estudantes. É normal hoje em dia um estudante estar a tirar uma licenciatura em Portugal e passar um semestre, por exemplo, lá fora. Isto, obviamente, não é um imigrante, mas é um caminho também para conhecer outras culturas e, potencialmente, no futuro, ter esta mobilidade no mercado de trabalho europeu. Tanto pode trabalhar em França, como em Espanha, como em Inglaterra, como na Alemanha. Portanto, eu penso que é normal e vai ser normal daqui para a frente este tipo de imigração. É normal também que haja uma ligação depois ao país de origem, não é? Portanto, estas remessas têm perfeitamente a sua justificação porque existe sempre o intuito de regresso. Portanto, não é aquela imigração definitiva e permanente, mas é uma imigração temporária, porque hoje em dia a mobilidade é de facto cada vez mais uma evidência. Aliás, temos casos até gritantes, se nós quisermos dizer assim, por exemplo, o Durão Barroso é um imigrante. Podemos dizer isto também. O José Sócrates é um imigrante também. O Vítor Constâncio é um imigrante também. O Cristiano Ronaldo é um imigrante. Quer dizer, serão casos de ter a pena? Eu acho que não. E muitos dos que saem daqui, muitas vezes vemos aquelas cenas, às vezes, da própria comunicação social no aeroporto, coitados, têm que se ir embora. Muitas vezes vão ganhar 4, 5 vezes mais do que ganhariam aqui. São esse espécie de sentimento, esse fado, já não existe, Miguel? Ou já não existe globalmente em relação àquilo que é? É evidente que há um apego emocional sempre mas ao nosso país. Uma maior visão do mundo por parte dos portugueses. Evidente, quer dizer, o mundo é cada vez mais uma aldeia global, em que a mobilidade é uma evidência. Eu penso que não é propriamente uma desgraça, como era no século passado, a pessoa ter que abandonar a família, ter que sair daqui e voltar daqui a 50 anos. Eu penso que não, estamos a descontextualizar completamente o contexto atual da imigração. É normal que se busquem várias oportunidades de negócio, várias oportunidades de emprego também, onde existem. Quer dizer, a realidade daqui para a frente penso que vai ser essa. Como é que um responsável de uma universidade, quando está a pensar nos currículos e na formação dos seus alunos, pensa neste contexto global? Está a formar pessoas para todo o mundo, basicamente. Absolutamente. Um dos rácios de avaliação que temos hoje em dia nas universidades é certamente a percentagem de alunos estrangeiros, a percentagem de mobilidade, quer in, quer out. Quer dizer, o número de alunos que nós conseguimos colocar no estrangeiro e o número de alunos que vêm do estrangeiro procurar as nossas universidades, assim como nos professores. Portanto, a mobilidade é cada vez mais uma evidência. Portanto, não é uma desgraça nem é um fato social como era há uns anos atrás. E, Vítor, como é que se formam alunos neste novo contexto? Assim mesmo, temos que lhe dar, como sempre, as canas de pesca que lhes permitam pescar onde quer que vão. E, de facto, estar preparados para que eles vão ter que trabalhar não num emprego para a vida, mas ter que vir enfrentar muitas situações de mobilidade, seja espacial, seja até laboral, portanto, ou seja, ter vários empregos ao longo da vida, e, nesse sentido, a formação ganha aqui um contorno de preparação para enfrentar todos estes desafios e até prepará-los mentalmente para a questão, até para a hipótese do empreendedorismo, que é uma das áreas muito querida aqui ao António, mas que tem ganho, deste ponto de vista, na formação que nós damos nas faculdades, muito mais relevância do que quando era suposto que eles saíam, ganhavam um emprego e depois não tinham, portanto, já não era sequer preocupação da universidade esse tipo de questões. A professora Isabel Meireles tem essa preocupação também, calculo? Tem. Aliás, nós nos currículos académicos, quando os advogados, neste caso, são recrutados, algo que nós valorizamos é efetivamente a capacidade que eles têm de mobilidade, de cursos tirados ou pós-graduações ou mestrados ou doutoramentos que são tirados fora. E, curiosamente, uma das vias em que os nossos estudantes se fixam fora de Portugal é justamente por via do ensino. É que muitas vezes ou vão frequentar cursos fora, ou parte da sua formação académica é feita fora de Portugal e conseguem encontrar no imediato empregos nesses países e fixam a residência e por lá muitas vezes criam raízes. Ou seja, há dois fenómenos aqui. É o pós-licenciado, que acabou os seus estudos e que vai à procura de emprego, sendo que esta procura já não é como, recordemos, a Linda de Sousa com a mala de cartão, é já provavelmente a Sassonite, passa publicidade, ou outra ainda mais sofisticada, já não faz através do boca a boca e do amigo conhece e vai a salto, é já através das redes sociais e, enfim, de todos os meios tecnológicos que nós conhecemos. Portanto, é algo de muito mais sofisticado, o que é bom para os nossos jovens que já aprenderam, de facto, a ser iguais aos do mundo inteiro e, portanto, a dominar estas novas tecnologias e este admirável mundo novo que
se estende face aos nossos olhos. António, antes de partirmos para a segunda parte, ou para o intervalo, depois para a segunda parte, contrata gente há muito tempo, há muitos anos. Sente que, de facto, há uma diferença em relação à visão do mundo relativamente aos portugueses? Mas as tecnologias da informação e da comunicação também o permitem. Quer dizer, hoje qualquer imigrante que esteja, mesmo dos níveis mais baixos de qualificação, que esteja num país estrangeiro, e pode estar tão longe quanto os Estados Unidos, mesmo até o Japão, ele pode comunicar com a família, ver a família sem custo, quer dizer, utilizando o Skype, utilizando o Tango, utilizando, desde que tenha o Android. Portanto, é muito mais fácil hoje esta separação na medida em que as pessoas conseguem ver-se e falar umas com as outras durante o dia, todos os dias, se quiserem, sem terem qualquer custo adicionado, bastando ter o instrumento que lhes permite isso, e que hoje também o preço não é nada de extraordinário. O mundo está mais pequeno. O mundo está muito mais pequeno, mas também é verdade que em Portugal, por exemplo, relativamente à Universidade na Católica, eu tenho tido todos os anos alunos polacos, belgas, alemães, ingleses, etc. Nós temos nos nossos cursos de pós-graduação, de mestrado e de doutoramento, nós temos tido alunos estrangeiros, fundamentalmente europeus, mas ano passado, por exemplo, tive uma venezuelana como aluna, e, portanto, é interessante verificar que este movimento se faz de uma forma bionívoca, embora, obviamente, para nós, Portugal, eu insisto, era importante procurar dar condições para que as qualificações mais altas permaneçam no país. É desse tema que vamos falar na segunda parte desta Comissão Executiva. Estamos a falar da imigração. Desde 1960 que os portugueses não imigravam tanto, mais de 100 mil no ano passado. É desse fenómeno que vamos continuar a falar na segunda parte. Breve pausa na Comissão Executiva, regressamos num minuto. Até já.